E aí, meu povo do segundo, beleza? Tranquilo? Tudo aí na paz, no rock and roll? Espero que sim, né? Galera, essa aula também vai ser igual a outra, igual a aula 5, tá? Vai ser tranquilinha, tranquilaço, né? Porque eu acho, é um assunto que eu, eu acho, né? Mas enfim, essa parte é até importante, não é? Porque em prova você tem muito a questão das revoltas, tá? Deles misturarem revoltas de períodos, né? Então, para complementar e terminar o assunto do período regencial brasileiro, lembrando, hein, o período regencial brasileiro é aquele que está entre o reinado do Dom Pedro I e o reinado do Dom Pedro II. É aquele periodinho ali de 9 anos completamente instável politicamente, não é? As elites sobem ao poder, não é? Você tem descentralização da política, ora você tem centralização do poder, não é? Então é uma fase instável que termina lá com a subida, com o golpe do Dom Pedro II e as elites, né? Que é o golpe da maioridade, certo? O golpe da maioridade, né? Que você precisa aí dessa figura estável, né? Que o Brasil está tão passando por estabilidades, como eu já disse, e as revoltas, certo? Então é o seguinte, eu vou falar características gerais aqui para a gente perceber. Eu não vou entrar em detalhe de todas as revoltas, tá? Eu não vou falar líder, o que aconteceu com os líderes, isso eu não vou falar, tá? Até por causa do tempo, tá? Então, o que eu vou trazer para vocês? As características em comum, beleza? Então aqui você vai ver até que essa aula aqui não vai ter slide, tá? Então, primeiro aí, umas características gerais. Então, você tem que separar as revoltas coloniais, certo? Aquelas da colônia, aquelas que querem independência de Portugal. Agora a gente está no período do Brasil Império, tá? Do Brasil Império. Então é o seguinte, nesse período do Brasil Império e do período regencial, essas revoltas elas começam a acontecer a partir aí do ato adicional de 34. Lembra disso na aula 5? Lembra disso? O ato adicional de 34, ele descentralizou o poder, né? Ele deu o poder para as províncias, tá? Então, alguns historiadores falam, né, que você acirra, então, você aumenta as disputas das elites por causa dessa centralização de poder, né? Então você dá o poder para essas elites regionais e ela vai colocar os seus dilemas, né? Vão colocar aí, e aqui, isso aqui deve ser comandado por brasileiro ou português, uma monarquia ou uma república, liberal ou conservador, né? Você coloca, então, em voga essas questões. E outra coisa a gente tem que lembrar também, a formação de um Estado, de uma unidade cultural brasileira está em formação. A formação está em formação, mas você entendeu. Está em construção esse negócio da identidade nacional brasileira, aquele sentimento de pertencimento, aquilo de você falar, eu sou brasileiro, né? Lembrando que na colônia você tinha diferentes interesses, né? A colônia ela tinha que dever favor a Portugal, agora com Dom Pedro I, com o período regencial e se consolidando no segundo reinado, no período do Dom Pedro II, você vai ter essa construção cultural, essa identidade cultural do que é ser brasileiro. Então, nesse período regencial, 1830 a 31 a 40, você ainda tem essas instabilidades, né? E segundo esses historiadores aí, que você dá o poder ao ato adicional de 34, o que vai acontecer? Essa elite vai governar da maneira dela, né? Inclusive com as diferenças dela, né? Então você ainda precisa dessa mão forte aí e falar, não, pera, aqui é Brasil, né? Aqui é Brasil, para você manter essa unidade territorial. E essas revoltas, ora vão ser o quê? Populares, né? Você vão ter um comando de gente do povão, né? O comando de trabalhadores, de ex-escravos ou de escravos, ou você vai ter essas revoltas serão elitistas, né? Da própria elite.
Então, os problemas gerais que vão atingir essas revoltas vai ser o quê? Ora, ou o problema de abandono da província, ou crises econômicas, fome, miséria, não é? Ou briga de poder local, brigas de poderes locais, altos impostos, né? Então você pode traçar um quadro assim, ó. Então por isso que aqui a gente tem que generalizar, né? Mas a gente pode traçar um quadro geral aqui para facilitar o estudo de vocês, porque a intenção nossa aqui é você ir bem lá no vestibular e, óbvio, compreender um pouquinho a história do seu país, né? Você tem que lembrar que seu país não é um país do bom selvagem só. Você teve muitas mortes, você teve muitas revoltas, muita gente foi aí para a luta, lutou, morreu, né? Então não é essa coisa pacífica aí só, não, né? É que a gente fala pouco, né? E como a gente prova isso aqui? Eu vou ter que dar uma aula que eu não vou poder ficar falando de nome de líder, né? Não, eu tenho que explicar para você esse contexto geral, esse contexto de instabilidade política, né? Esse contexto de elites governando, ora uma vai querer outra coisa, ora vai querer outra, e você está no Império Brasileiro, né? Então você vai ter elites lá no Grão-Pará, por exemplo, que está completamente abandonada, miserável, cenário para o povo se revoltar, né? Então traça essas características comuns, vê lá, a revolta é regencial da época da colônia. Bom, regencial, vamos lá, ela vai ser popular ou de gente rica, né? Se você vê que ela é de popular de gente rica, de elite ou do povo, por quê? Você vai ver, você já descobre quais são esses elementos que fizeram esse povo se revoltar e qual é o desfecho, né? Qual é o desfecho? Geralmente, quando é do povão, o que acontece com os líderes, né? E quando é da elite, você tem o quê? Acordo, meu querido, acordo, se tem acordo. Quando é o pobrão apanha, vai preso, se fode. Opa. E quando é o rico, paga. Não é? É até hoje assim. Então, enfim, não vamos polemizar esse assunto, pelo amor de Deus. Mas então, vamos lembrar aí, anota aí, isso aqui é o mais importante, que aí você mata a questão, você mata a matéria, tá? Mas vamos anotar aí, então, a gente tiveram outras sim, tá? Mas a gente vê essas mais importantes aí, né? Então eu vou falar o que ela é e por que ela foi importante, tranquilo? Então você vai ter lá, por exemplo, em Salvador, na Bahia, em 1835, a revolta dos malês. Por que ela é importante? Ela é organizada por escravos. Você tem no Brasil, preciso lembrar que ele é escravista. Você tem o Brasil escravista, você teve na América um paizinho desse tamanho, que é a independência, você teve uma revolta de escravos lá no Haiti. Você tem esse medo no Brasil chamado haitianismo. Esse haitianismo é o medo do escravo se revoltar. No Brasil você tem esse exemplo aí, a revolta de malês, esses escravos que têm em comum a religião islâmica, eles são muçulmanos, então, né? É óbvio, eles vão lutar contra o quê? Contra a escravidão e o seu direito de professar a sua crença. Lembrando que o Brasil, com a Constituição de 1824, ele é oficialmente o quê? Católico, né? Então esses escravos vão se organizar, esses escravos que têm em comum o Islã, eles vão se organizar, né? E eles vão querer confiscar os bens de senhores de engenho, tomar o poder, não é? Separar do Brasil. Agora as questões aqui é a separação do Brasil, hein? Estamos no Império. Separar do Brasil, não é verdade, né? E praticar a tua religião. Revolta de escravos. O que vai acontecer? Essa revolta aí dura um dia, dois. Ela não começa, porque ela vai ser delatada. Uma mulher vai contar, né, que estão planejando, que os escravos escreviam e planejavam, jogavam cartas e tal, e aquela coisa de conspiração. E alguém vai lá, acho que está alguma coisa acontecendo errado. E é óbvio que o Império vai reprimir essa revolta. Então, por isso ela começa em 1835, termina em 1835. É importante porque
é uma organização de escravos. Aí depois você tem leis, né? O escravo, o ex-escravo, você não pode dançar capoeira na rua. Depois você não pode ter muita gente junta, aglomeração de pessoas, não por causa de vírus, olha, porque você é suspeito, né? Então você vai ter uma série de regras que depois dessa tentativa de levante vai ser colocada em Salvador. Importância dela, escrava. Óbvio, popular, né? Você vai ter aí no Pará também, em 35, a cabanagem. Cabanagem de cabanos. Cabanos que moram em cabanas, né? Aquelas casas de pau a pique. Popular ou elitista? Óbvio, popular, né? Povo, qual é o motivo da revolta? Motivos da revolta: miséria, abandono, não é? Aqui, essa que dura bastante, eles tomam o poder, né? Eles tomam o poder, fazem uma república. Em um primeiro momento, você vai ter brigas de elites regionais, né? Eles conseguem subir o poder. O Melchior, se não me engano, viu, gente? Agora eu tô aqui, eu tô gravando essa aula, não preparei nada. Então tá vendo tudo aqui. Os nomes eu sempre esqueço, tá? Mas eles sobem ao poder, essa elite, né? E começam a governar achando que ia tomar características dos cabanos. Não, eles começam a governar junto com a regência. Aí você tem uma outra fase dessa cabanagem que os cabanos tomam o poder, matam esses caras, viu? Essa revolta é extremamente violenta, tá? Extremamente violenta. Antes dela, eles mataram o governador, né? O governador da província. Depois, os caras da elite que subiram ao poder são assassinados também. Aí depois entra um cabano e faz a república, certo? Popular, gente, vai ter uma repressão. Olha o ano aí, 40. Ela vai ser reprimida aí pelo Exército Imperial Brasileiro, tá? Depois eu vou colocar no roteiro um link, é uma sugestão, não é tarefa não, tá? É uma sugestão para quem quiser ver. Tem um documentário da TV Brasil que fala, né, a morte desses líderes, a elite sobe ao poder, ela trai o povo, aí o povo toma, né? Mas ela aí, em aspectos gerais, popular, tranquilo? Você vai ter outra na Bahia, a Sabinada, por causa de, você não sabe nada, por causa de Francisco Sabino, né? Ele tinha um panfleto, né? E por que o pessoal aí ele vai se revoltar? Ele vai se revoltar contra eles irem, como é que chama, gente, para o exército obrigatório, né? Você é convocado, você é obrigado aí nos exércitos lutarem em outras revoltas que está acontecendo no Brasil, né? Então eles lutam contra essa recrutamento, lembrei, agora estou pensando aqui, ó, recrutamento do exército e do líder da província, né? Então essa aqui tem gente que fala que é elitista, tem gente que fala que é popular, porque você tem participação da elite. O próprio Francisco Sabino era um cara da elite, né? Eles queriam fazer aí uma república baiense e voltar ao Brasil quando chegasse o governo de Dom Pedro II. Olha só, eles queriam fazer uma república. Quando Dom Pedro II subisse ao poder, eles largariam de ser uma república. Gente, não vai dar certo. Vai ser reprimida também pelo Estado brasileiro. Tranquilo? A próxima também é outra aí, ó, balaiada, balaio, de balaios, de artesãos que faziam os balaios, que ocorreu essa aí no Maranhão. Você tem no primeiro momento uma disputa entre conservadores e liberais, né? A regência até então, ó, ela era de 37 para trás, ela era liberal. Depois que em 37 sobe o Araújo Lima, né? Você muda o governador, então você vai ter uma perseguição aos liberais e tudo, então você vai ter essa disputa. E acontece ao mesmo tempo, tem um caos aí, tem um caos de onde vem esse nome aí, do balaio, que é do Manuel Francisco, o balaio, né? Tem um caos aí que ele diz que ele deu abrigo a um policial. E esse policial abusou das filhas dele.
E ele foi e denunciou esse policial e o crime foi passado para frente, impune, foi impune, não teve punição, né? E ele deseja vingança e tal, ele começa a se organizar, ele começa a falar, ele começa a criticar esse sistema. Você vai ter episódios de rebeldia, e esses episódios de rebeldia vai juntando gente, ele vai tendo admiradores, né? Seguidores, vai formando os bandos, esses bandos começam a se revoltar, né? Então a situação se agrava, hein, com a situação miserável da província do Maranhão, tá? Então, até chegar num ponto que esses caras que se organizam de volta nessa província tomem o poder, né? Eles vão tomar o poder no Maranhão também, tá? Aí vai ter um líder muito importante, o Cosme Bento, ex-escravo. Então, revolta popular, né? Popular. Só que esses caras, eles não vão saber comandar a revolta, né? Eles não vão saber. Então você vai ter ações fora do controle deles, desorganizadas, não é? Uma radicalização extrema. Olha quando ela termina, 41, tá? Aí você já tem o Dom Pedro II no poder. Aquela coisa do Dom Pedro ser uma imagem forte. O Dom Pedro manda um cara chamado Luiz Alves de Lima de Lima e Souza, tá? Luiz Alves de Lima. Luiz Alves de Lima, que é conhecido hoje como o Duque de Caxias, tá? O patrono do Império Brasileiro. Né? São aqueles personagens no Brasil que você vai ter dois pontos de vista, ele é herói ou vilão, né? Do povo que ele reprimiu, o povo que ele reprimiu é um vilão, né? Agora, do ponto de vista do Império, dele ter mantido a União e tal, ele é um herói, né? Também não vou entrar em méritos aí, né? Mas esse cara, aí depois dessa revolta, ele vai ser o Barão de Caxias e depois o Duque de Caxias, né? Vai ser, então, olha aí o poder do Dom Pedro II, olha ele mantendo a unidade, né? Então a balaiada é uma revolta que vai ser o quê? Reprimida também pelo governo. E a mais famosa é a Farroupilha ou a Revolução, a Guerra dos Farrapos, né? Rio Grande do Sul, que depois se estende para Santa Catarina. Essa aqui é a elite, né? Muita gente confunde Farroupilha, Guerra dos Farrapos, o Exército dos Farrapos, aqueles que se vestiam mal. Então, professor, ela é popular. Tá, você tem o povão com anseio de suas liberdades, com anseio de seus direitos, eles participam sim, mas ela é comandada pela elite do charque, as charqueadas, a carne seca, né? Então, o produto do Rio Grande do Sul, o charque do Rio Grande do Sul, ele era desvalorizado em relação ao charque do Uruguai, da Argentina, né? Então, o Império Brasileiro cobrava menos impostos dos charques estrangeiros e o preço caía. Então, você não valoriza o produto brasileiro. Então, o produto internacional entra com preço bacana, a galera compra. Então, esses caras, donos de charqueada, essa elite do Rio Grande do Sul, pede aí para diminuição dos impostos e a regência não dá. Então, você começa aí essa revolta aí, a Farroupilha, que dura 10 anos, né? Então, é uma revolta elitista. Então, você tem aí, por exemplo, né, a República Rio-Grandense, eles vão proclamar, sim, a República Rio-Grandense, não é? Depois, em Santa Catarina, a República Juliana, certo? A República Juliana, os líderes principais, né? O Bento Gonçalves, Giuseppe Garibaldi, né? E com o Dom Pedro no poder, você vai ter o quê? Sim, você vai ter a repressão também dessa revolta. Mas você vai ter um acordo, né? O acordo do Ponche Verde, 1845. Então você vai sentar lá com essa elite, você vai
com o governo brasileiro, aí essas duas últimas, você tem a participação do Dom Pedro II já, né? Você vai sentar com esses caras e vai resolver ali. Os revoltosos serão anistiados, né? Serão a anistia dos revoltosos, os impostos, eles vão aceitar aí esses impostos, né? Ou seja, o que aconteceu? Você, acho que, se não me engano, você vai ter os exércitos farrapos incorporado aí no Brasil, né, no exército brasileiro. Então, o que vai acontecer? Só de você ver a anistia, o perdão a quem se revoltou, você vê a diferença aí, o fim desta revolta. Então, uma revolta elitista. Tranquilo? Então, gente, ó, a base é essa. Nunca se esqueça de contextualizar que época estamos falando, porque muita gente confunde com revoltas lá da colônia. Aqui não estamos na colônia, estamos no Brasil Império, tá? Então, Brasil Império, você vai ter mais revoltas ainda? Vai ter, tá? Você teve mais nesse período? Teve, né? Mas as principais são essas, tá certo? Vê se ela é aí comandada pela elite. Já a dica, né? A gente só estuda aí a farroupilha que é de elite mesmo, né? Então você vê, se é de elite, você já puxa os motivos principais da revolta. Se é popular, você puxa outros motivos principais das revoltas. Importantes por quê? Para você não achar que seu país não houve guerra, não houve batalhas, houve muito derramamento de sangue. Tem revolta aí que morreram 30 mil pessoas, 11 mil pessoas, né? É muita gente, né? Essas vozes querendo se separar do Brasil. Né? Você pensar hoje, você tem ainda em cada região a cultura, né? Mas naquela época os caras pensavam em separação, sim, do Brasil, porque você estava num processo de construção de identidade cultural. Tranquilo? Nossa aulinha hoje, tranquilo, esse mês vai ser só a história do Brasil, ok? Qualquer dúvida? Rapaz do céu. Qualquer dúvida. Desculpa, já acontece. Eu estou gravando no celular, acontece. Qualquer dúvida, estarei à disposição. Beleza? Falou!